Sou Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor. OKRs para times de ataque. Eu publiquei um artigo primeiro em inglês, e o nome era Strike Team OKR, e eu vou te explicar aqui agora o conteúdo desse artigo em português. Primeiro eu queria conversar sobre a diferença de OKR, OKR para organizações, para equipes e para pessoas, e como eu tenho usado OKR para times, para equipes. Tá? Primeiro, essa é uma diferença grande. Em vez de pensar primeiro nos OKRs para depois alinhar o time decidir qual OKR, eu tenho utilizado Team OKRs, ou OKR para equipes, que primeiro você decide quem é a equipe e a equipe decide os seus OKRs. Tá? Isso é uma diferença grande, mas isso vai ser uma parte de um outro artigo. Para exemplificar o conceito de OKR de time de ataque, no artigo eu compartilhei dois exemplos. Um que eu vi numa organização. Tá? O que tinha nessa organização? Ela tinha... O time era Payment Flow time, uma equipe que o nome era Payment Flow, e outra equipe bem grande também era Search. E nessas equipes tinha algumas pessoas que eram de UX. E essas duas equipes juntas perceberam que tinha algumas melhorias de UX que elas queriam fazer, mas isso não ia no OKR nem na equipe do Payment Flow, nem na equipe de Search. Era um OKR específico para a galera de UX. O que eles fizeram? Eles criaram um Strike Team OKR, ou um OKR para um time de ataque. Esse time de ataque eram 4 pessoas de UX interessadas nessa melhoria, que estavam buscando alguns componentes de UX, que essas duas equipes usavam, mas outras equipes da organização iam poder usar também. E eles trabalharam nisso por um período. Tá? Então, o que é o conceito do OKR para time de ataque? É um OKR temporário, é um OKR para uma equipe temporária. É uma equipe que vai se formar por um tempo para alcançar aquele OKR e depois a equipe se desfaz. Isso é diferente de OKR para times operacionais. Time operacional, o time existe, que é aquele time que vive por muito tempo, que vai cuidar, É o Search Team, um exemplo de pode ser um time de marketing, um time de vendas, e o time existe por muito tempo, vai ter o seu OKR, de tempo em tempo vai mudando o OKR. O OKR para time de ataque não, um time de ataque é um time temporal que é formado para alcançar aquele objetivo. Uma vez alcançado, o time é desfeito. No artigo eu compartilho um outro exemplo. Esse exemplo é de 2007 e 2008. O que é interessante, eu nem usava o OKR nessa época. Tá? Fui conhecer o OKR quando eu passei um ano como consultor no Google em 2008. Isso foi um time que eu trabalhei antes, que na verdade, na época a gente dizia que era o maior projeto ágil, da época eu estava na Índia nessa época, e eram vários times de desenvolvimento e a gente estava tendo muito problema com o pipeline. E cada time tinha o seu objetivo, tá? A gente não usava o OKR, mas cada time tinha o seu objetivo que tentava alcançar. Só que a gente se juntou algumas pessoas interessadas nisso, e eu era desenvolvedor antes e estava fazendo esse papel de gestão, estava muito interessado em resolver esse problema. Ajudei a juntar esse pessoal, algumas pessoas desenvolvedoras se juntaram e a gente montou mais uma vez um OKR de time de ataque. A gente decidiu qual era o objetivo, que era levar o build pipeline, levar ele para um nível tal de estabilização que estivesse estável, que todo mundo pudesse usar sem os problemas que a gente estava tendo. E foi interessante que a gente até conseguiu as sextas-feiras livres para essas pessoas desenvolvedoras. Então a gente teve algumas sextas-feiras, não lembro se foi 2 ou 3 meses, mas foi um período assim relativamente longo, que a gente fez tudo que a gente queria fazer até alcançar um certo objetivo. Na época não estava escrito como OKR, mas relembrando hoje, era exatamente algumas métricas que a gente tinha que melhorar, que a gente botou como um nível de satisfação para o pipeline do build que a gente tinha que alcançar. Essa equipe na época era até o Pipeline Warriors, os guerreiros do pipeline. E foi um outro exemplo que eu lembrei de um time de ataque, de OKR, o OKR para times de ataque. E foi isso que eu quis compartilhar nesse artigo, porque eu acho isso mais interessante do que os OKRs compartilhados, Você imagina que você tem 2 equipes, voltando lá, por exemplo, do Payment Flow e o Search. Cara, você tem 2 equipes, você podia botar ali entre elas um OKR compartilhado. Mas e aí? Ele é compartilhado pelas 2 equipes? Quem é responsável? É todo mundo da equipe? Não, é só o pessoal de X. Então eu prefiro, em vez de ter um OKR solto, que a gente diz, um shared OKR, que está ali
compartilhado nesse espaço entre as duas equipes. Não, decide quem é um time de ataque e o time de ataque tem o OKR do time de ataque. Eu acho muito mais claro quem é responsável, e quem é responsável é o grupo que vai criar os próprios OKRs. Outra coisa que eu não gosto é, a gente decide que é importante, cria, mas não tem time. Então, o OKR para times de ataque, ele segue essa linha. Opa, tem algo importante aqui, tá. Quem é o time que se interessa sobre isso? É esse aqui, beleza, vocês são o time de ataque. Agora se juntem e decidam qual OKR que vocês querem. Tá? Em inglês ficou Strike Team OKR, em português, OKRs para time de ataque. Aliás, o meu agradecimento para o Alan Torres, tá? Um colega também da área de OKR, né? Um OKR Strategist, que nas conversas que a gente teve juntos, ele falou, cara, olha, isso aí que você está falando, um nome em inglês que eu acho muito bom é Strike Team. E eu concordei na hora, é exatamente isso que eu já tinha usado antes. É um Strike Team, um time que você se junta para atacar um problema, né? Ou em português, um time de ataque, beleza? É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Eu te peço para se inscrever e recomendar esse podcast na sua plataforma de podcast preferida, como Spotify e YouTube, e nas redes sociais. Ou, como eu prefiro, recomende aos seus amigos. Assim você me ajuda com a missão de compartilhar conhecimento sobre as novas relações de trabalho, de forma a contribuir para a transformação de um mundo melhor.